Olá! E boas-vindas a mais um mergulho profundo nas ideias e pesquisas que ajudam a decodificar o nosso mundo. Eu estou muito animada para a nossa exploração de hoje. Olá, eu também estou bastante empolgado para essa análise. Pois é, porque hoje a gente vai atacar de frente um dos maiores mitos da humanidade, sabe? Aquela aura, aquele magnetismo quase mágico que certas pessoas parecem ter quando entram numa sala. Aquela presença que faz todo mundo parar para escutar. Exatamente isso. Durante séculos, a sociedade inteira tratou o carisma como um bilhete premiado na loteria da vida, né? Total. Ou nasce com ele, ou não tem jeito. Ou está condenada a ser ignorada, exato. Mas a nossa missão neste mergulho, no material de hoje, é desvendar os segredos de um texto simplesmente fascinante. É o livro e o audiolivro A Inteligência do Carisma, do Renus Cooker. Um material excelente. Nossa, muito. E a grande promessa desse autor é provar, com base na ciência, que o carisma definitivamente não é um dom místico. É tipo um conjunto de habilidades. Uma técnica. Isso, uma técnica que qualquer pessoa pode aprender, treinar e dominar. Não importa o temperamento inicial. Muito bom estar aqui para debater isso. E o que chama muita atenção logo nas primeiras páginas é justamente essa quebra de paradigma, sabe? O autor propõe que a gente abandone de vez essa ideia de magia ou de genética abençoada. A tal da poção mágica, né? Exato. O livro desconstrói completamente aquela aura de mistério que sempre envolveu grandes figuras históricas. Para entender a verdadeira mecânica do poder de atração, a proposta é enxergar o carisma através de uma lente estruturada. E ele divide isso em 3 partes, certo? 3 inteligências fundamentais: a inteligência emocional, a inteligência social e a contextual. Quer dizer, no fim das contas, a gente está lidando com a ciência exata de como os seres humanos se conectam. Perfeito. Como nos conectamos uns com os outros. E tem um argumento inicial no material que serve como um gancho perfeito para quem está nos ouvindo agora. O autor lança uma provocação muito boa. Aquela sobre a genética? Essa mesma. Ele questiona o seguinte: se o carisma fosse puramente genético, um dom cravado no DNA, como é possível explicar o fato de que uma mesma pessoa pode ser incrivelmente atraente e magnética num determinado dia? E no dia seguinte ser totalmente oposto. Isso. Totalmente desinteressante, retraída ou até grosseira na semana seguinte. Se fosse genético, o carisma estaria ativado o tempo todo, ininterruptamente. Não desligaria nunca. Pois é, mas a observação do dia a dia mostra que não é assim que a banda toca. E essa flutuação é a prova definitiva de que estamos lidando com um fenômeno muito mais fluido e situacional. É muito interessante como o texto faz um resgate histórico brilhante para mostrar isso. A parte histórica é fantástica. Mostra como nossa compreensão sobre essa força evoluiu junto com a própria espécie. Tipo, se a gente voltar no tempo, lá nos primórdios dos caçadores-coletores, os bandos de Homo sapiens não eram liderados simplesmente pelo indivíduo que tinha mais força física. Não era o mais forte que mandava. Não. O líder genuíno era aquele com a maior capacidade de persuasão. Era a figura que conseguia convencer o grupo inteiro a cooperar. A dividir a comida, a agir coletivamente. Exato. Para abater uma presa muito maior do que qualquer um deles conseguiria sozinho. A sobrevivência da espécie dependia puramente dessa influência social inicial. É uma verdadeira revolução cognitiva baseada na comunicação. E o livro viaja por essa linha do tempo de um jeito muito didático. Na Grécia Antiga, por exemplo, lá na época de Péricles, o carisma virou sinônimo de retórica, né? A arte do discurso. Isso, para guiar a democracia ateniense. Aí, um pouco depois, com Alexandre o Grande, a coisa ganhou proporções quase mitológicas. Os soldados olhavam para ele como um semideus. Intocável. E quando a gente avança para a Idade Média, a dinâmica muda completamente de novo. A Igreja Católica monopolizou o conceito. Passou a tratar o carisma como um privilégio estritamente divino. Um dom concedido diretamente por Deus a pouquíssimos escolhidos. Exatamente. E essa apropriação do conceito ilustra bem como as estruturas de poder sempre tentaram controlar a narrativa sobre quem tem o direito de liderar. Com certeza. Mas a grande virada moderna, a ruptura que traz isso para a nossa visão atual, começa com Maquiavel. E atinge um ponto de ebulição com o Napoleão Bonaparte. É laicização do poder, como o autor chama. Isso.
Quando Napoleão toma a coroa das mãos do Papa e coroa a si mesmo, ele simboliza o carisma da ação, a virtude maquiavélica na prática. A autoridade não dependia mais do plano sagrado. Dependia do esforço humano. O esforço, da estratégia, da audácia. E foi só mais tarde, já no século XX, que o sociólogo Max Weber consolidou isso cientificamente. O Weber é fundamental nessa história. Muito. Ele definiu o carisma como algo essencialmente relacional. Ou seja, o carisma de um líder não existe no vácuo. Ele só passa a existir se houver seguidores dispostos a reconhecê-lo. É uma via de mão dupla. Totalmente. Dupla nessa capacidade de controlar o que a gente projeta para os outros. A anedota da Marilyn Monroe citada no livro nossa, parece cena de filme. É um exemplo perfeito da mecânica. Sim. Para quem não conhece essa história, o livro relata que no auge absoluto da fama, a Marilyn estava caminhando pelo metrô de Nova York com um fotógrafo de uma revista. A Headbook. Isso, a Headbook. E o metrô estava lotado. Mas, incrivelmente, absolutamente ninguém a reconhecia. Ninguém olhava. Ninguém. Porque ela estava usando um casaco simples, caminhando de um jeito comum, sendo apenas a Norma Jean, a identidade real dela. Invisível no meio da multidão. Totalmente invisível. Mas aí, ao chegar perto das escadas para sair da estação, ela olhou para o fotógrafo e perguntou: quer ver a Marilyn? E aí virou a chave. Nossa, ela simplesmente tirou o casaco, soltou os cabelos, mudou a postura e alterou a expressão facial. E a transformação foi instantânea. Em segundos. Ela parou a estação inteira, uma multidão se aglomerou em volta. Ela literalmente ativou o carisma. É um caso fenomenal, porque materializa um dos conceitos mais importantes do autor, que é a ideia do interruptor mental. O interruptor mental? Nenhuma pessoa, por mais magnética que seja, consegue ser carismática 24 horas por dia. Exige um gasto de energia imenso. Claro, ninguém aguenta. O carisma, na verdade, é um estado mental que a pessoa pode aprender a ligar quando a situação exige. Pensemos na iluminação de um teatro. A equipe de luz direciona os holofotes para focar no ator principal só durante a cena importante. E depois as luzes se apagam. É a mesma lógica. É uma analogia muito boa. Mas para ter acesso a esse interruptor, é crucial entender o que o carisma realmente é na essência. O livro argumenta que ele é, acima de tudo, uma ferramenta de poder. E aqui entra um ponto muito revelador da análise, porque quando a gente pensa em poder, a imagem que vem na cabeça é, sei lá, um chefe gritando, alguém dando ordem. Sim, a força bruta. Exato. Mas o texto usa a definição da ciência política. Poder não é opressão, poder é a capacidade de conseguir resultados. E usa o conceito do Joseph Nye, certo? Certo. O autor usa o Joseph Nye para separar esses mundos. Existe o hard power, o poder duro. A coerção. Isso, a força bruta, o uso de ameaça ou punição econômica. O chefe ameaçando demitir é hard power. E o outro lado? Por outro lado, existe o soft power, o poder suave. É o poder da atração, do convencimento, da inspiração. E o carisma é considerado o ápice absoluto desse soft power. É fazer as pessoas quererem fazer o que é pedido. De forma voluntária e engajada. Só que o material traz um alerta muito sério sobre isso. O tom ali fica bem mais sóbrio, né? Não é uma exaltação cega. Não mesmo. O autor adverte que o carisma não é uma panaceia milagrosa. Não resolve tudo. E mais perigoso ainda, ele pode ser profundamente viciante para quem o exerce. A biologia por trás disso é assustadora. Sim, a química cerebral. O texto explica que quando alguém exerce essa influência e ganha a aprovação ardente de um grupo, o cérebro recebe uma enxurrada de endorfinas. Uma sensação de bem-estar enorme. Que evolui para um vício em adulação. O livro cita políticos que ficaram completamente cegos pela própria ilusão de grandeza. Tem exemplos claros ali. Figuras como Tony Blair ou Saddam Hussein. Líderes que, segundo a análise, começaram a ouvir apenas o eco dos seguidores mais fervorosos. E perderam totalmente o contato com a realidade externa, viciados nesse retorno positivo. E a obra não foge do extremo negativo dessa força, o lado sombrio mesmo. Há uma dedicação grande para analisar o uso antiético do carisma.
Analisando ditadores, né? Sim, figuras históricas como Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Stalin. E a abordagem do autor aqui, vale ressaltar, é estritamente mecânica. Analítica e técnica. Exato. O ponto central é demonstrar como esses indivíduos compreenderam profundamente o aspecto relacional do Max Weber. Eles usaram a inteligência contextual e emocional para manipular o imaginário coletivo. Explorando ressentimentos. Para conduzir nações a fins absolutamente destrutivos. A conclusão pragmática do livro é que o carisma é uma ferramenta neutra, como um martelo. Pode construir uma casa ou destruir algo. Perfeitamente. Por isso, entender essa mecânica é vital, não só para influenciar, mas para que a sociedade saiba reconhecer, decodificar e resistir a armadilhas manipuladoras. É uma perspectiva fascinante. Aprender sobre a mecânica justamente para não ser vítima dela. Com certeza. E a partir dessa base teórica, a gente entra na parte prática do nosso mergulho. A promessa de desconstruir a magia começa pelos 3 pilares de inteligência. O primeiro é o nível pessoal. A inteligência é emocional e é interessante que a jornada começa totalmente interna, né? A premissa é, não dá para encantar os outros se a pessoa não domina os próprios medos primeiro. A autogestão é a fundação, inegociável. Para ilustrar isso, o autor traz o estudo de caso da ex-primeira-dama americana Michelle Obama. Nossa, o foco dessa análise é muito rico. Sim, sobre como ela gerenciou a pressão avassaladora do cargo. Na autobiografia, ela detalha a luta contra a síndrome da impostora, aquele sentimento de não pertencer àquele espaço de alto poder. E a estratégia analisada no livro mostra que a força dela veio de um autoconhecimento muito profundo e da recusa em apagar as próprias raízes. Ao invés de tentar simular uma aristocracia. Exato, que não existia. Ela usou a origem dela na classe trabalhadora de Chicago como uma âncora mental. O material até menciona o uso da moda como regulação emocional. Um detalhe genial. Muito. O texto detalha como ela criou um estilo intencional para evitar mensagens indesejadas, tipo ser vista como distante ou snob. Ela misturava roupas de grife de altíssimo luxo, Peças do Michael Kors. isso, com itens totalmente acessíveis de lojas de departamento, tipo a Gap. Foi um equilíbrio milimétrico não só para a percepção pública, mas para ela mesma sentir segurança. E essa necessidade de autogestão tem base na biologia, sabe? O autor traz os estudos do Daniel Kahneman, ganhador do Nobel. Ah, o Kahneman é brilhante. O trabalho dele provou que a emoção afeta profundamente a nossa racionalidade. Derruba o mito de que somos seres puramente lógicos. O livro enfatiza muito o viés da negatividade. A mente focando no que pode dar errado. Evolutivamente, fomos programados para isso. Então, o segredo da inteligência emocional no carisma não é tentar suprimir ou esconder pensamentos negativos. Fingir que não está nervoso antes de uma reunião. Tentar esconder o medo só aumenta o estresse. O caminho que o autor propõe é a reavaliação cognitiva. Como a obra descreve isso na prática? Consiste em aceitar a emoção negativa, entender de onde ela vem e mudar a perspectiva. Em vez de pensar, estou em pânico com essa apresentação, a reavaliação sugere pensar... Interpretar o coração acelerado de outro jeito. Isso. Dizer a si mesmo, estou animado, meu corpo está se preparando para o desafio. É uma mudança de narrativa interna. E aceitando as inseguranças, a autoconfiança real aparece. Tem um ponto incrível nesse capítulo que, olha, vai tirar um peso das costas de muita gente. Sobre a extroversão? Sim, a confirmação científica de que carisma não é sinônimo de extroversão. A sociedade confunde muito, acha que só a pessoa que fala alto, gesticulando no centro da mesa, é magnética. O que é um erro. Um erro enorme. E para desmistificar isso, o autor resgata o estudo do psicólogo Jerome Kagan, com dezenas de bebês. Esse estudo é muito revelador. O Kagan expôs os bebês a estímulos intensos, tipo luzes fortes e barulhos. Os bebês que choraram muito e se agitaram, os chamados altamente reativos, adivinha? Tenderam a se tornar adultos introvertidos. O sistema dele já captava estímulos demais. Exato. E os bebês que ficaram calmos com a confusão, os baixo reativos, viraram adultos extrovertidos. A genialidade de trazer isso para o carisma é provar que introversão não é defeito.
é sensibilidade biológica. O extrovertido precisa do caos porque o sistema dele não reage tão fácil. Precisamente. E o autor esclarece a diferença abissal entre introversão e timidez. Timidez é medo do julgamento social, é ansiedade paralisante. Introversão é só uma preferência por menos estímulos. Um introvertido pode ter uma autoconfiança inabalável e ser super carismático. Ele só vai exercer isso em conversas mais pontuais e vai precisar recarregar as baterias sozinho depois. Quando a pessoa domina esse nível emocional, o resultado é o que o autor chama de brilho. O brilho. Aquela aura de paz e segurança que atrai as pessoas sem esforço. Exato. Mas, bom, com a inteligência emocional trabalhada e o brilho alcançado, o material avisa que o carisma não acontece sozinho dentro da cabeça da gente, né? Tem que interagir. É, preciso interagir. E aí entramos no segundo pilar, o nível social, a inteligência social. Aqui o foco sai do eu e vai para o outro. É o palco da vida real. Baseado em empatia extrema e gestão interpessoal. E o estudo de caso para esse nível não podia ser mais impactante. A figura de Nelson Mandela. A análise da trajetória dele foca em como ele transformou a empatia numa das armas políticas mais formidáveis do século XX, durante os longos 27 anos de prisão. Nossa, essa parte é impressionante. Ele percebeu que para alterar a dinâmica daquele ambiente de hostilidade absoluta, ele precisava se conectar com a humanidade dos próprios carcereiros. E ele foi aprender a língua deles. O Afrikaans. Estudou a história, a cultura. O livro cita o princípio do próprio Mandela que diz que se você fala com um homem em um idioma que ele apenas compreende, a mensagem vai para a cabeça. Mas se falar no idioma materno dele... A mensagem atinge diretamente o coração. Perfeito. Isso não ficou só na prisão. O texto mostra a escalada genial disso quando ele virou presidente. A decisão de apoiar o time de rugby, os Springboks, que era o símbolo intocável da minoria branca. Para unir uma nação dividida pelo apartheid. Pura mecânica da empatia transformando inimigos em aliados. Mas trazendo para o nosso cotidiano, a obra mergulha nas ferramentas da comunicação não verbal. O corpo fala, e com respaldo científico. Os números chocam. A pesquisa do Albert Mehrabian, citada no livro, mostra que as palavras em si representam uma fração minúscula do impacto da mensagem. Cerca de 7%, né? 7%. A maioria da influência vem do tom de voz e da linguagem corporal. E o material dá técnicas muito práticas, como o contato visual contínuo. Não aquele olhar fixo e assustador, claro, mas transitando suavemente. E o sorriso de Xuxen. Ah, o sorriso autêntico. Aquele que contrai os músculos ao redor dos olhos. Dá para perceber a diferença de longe. Até uma leve inclinação de cabeça ao ouvir, que sinaliza neurologicamente o interesse real. E o conceito neurológico poderoso desse capítulo é o espelhamento. Ajustar a própria postura, o tom de voz e o ritmo da respiração para combinar com a outra pessoa. E o texto deixa claro, não é truque barato. Tem raiz na nossa biologia, nos neurônios espelho. Eles disparam automaticamente quando a gente observa uma emoção no rosto da outra pessoa. Cria um contágio emocional e pavimenta a empatia. E amarrando isso com os gatilhos de influência do psicólogo Robert Cialdini, escutativa e empatia ativam os gatilhos da afinidade e reciprocidade. A necessidade visceral do ser humano de retribuir a atenção. E quando alguém domina isso, o resultado é a presença. O impacto magnético. Fazer o outro se sentir a pessoa mais fascinante do mundo ali na conversa. Então temos o brilho e a presença. Mas o quebra-cabeça só fecha no terceiro pilar, o nível contextual. A inteligência contextual. Aqui o jogo muda de escala. Sai da interação um para um e vai para o macro. É a capacidade cirúrgica de ler o ambiente, as correntes ocultas da cultura, visualizar o tabuleiro do jogo por inteiro, entender o que o grupo precisa ouvir, do jeito que precisa ouvir. E o estudo de caso aqui, analisado de forma estritamente técnica, é a campanha eleitoral de Donald Trump em 2016. O texto destrincha a estratégia de comunicação frente ao cenário. Sim, eles ignoraram as cartilhas convencionais da política tradicional e leram o tabuleiro.
identificaram dores muito específicas. Trabalhadores que se sentiam deixados para trás pela globalização. Ressentimento contra o debate engessado e desconfiança do sistema tradicional. A partir dessa leitura fria, criou-se a persona perfeitamente alinhada. O candidato sem filtros, porta-voz de frustrações. A mensagem encaixou como uma luva no contexto emocional daquele grupo. E essa capacidade de ler as entrelinhas vai além da política, entra nas diferenças culturais diárias. Tem um estudo muito revelador no livro sobre isso. O da Universidade de Michigan mostra como o carisma muda geograficamente. Estudantes asiáticos e israelenses avaliaram um vídeo de um gerente negociando preços de um buffet. Em um vídeo ele era amável, no outro irritado e duro. E a mesma informação sendo passada. Os asiáticos aceitaram muito mais o gerente amigável, sorridente. A cultura deles valoriza a harmonia e o respeito do grupo. Já os israelenses? Estão acostumados a uma comunicação mais direta e combativa. Avaliaram focando só na informação bruta. O sorriso foi quase irrelevante para a decisão. Ou seja, o que é carismático num país pode ser visto como artificial ou imaturo em uma cultura que valoriza o silêncio, o estoicismo. Quem compreende a sala e ajusta a abordagem tem o que o autor chama de visão. A visão, adaptabilidade e estratégia. Então, fechamos a tríade. O brilho da autogestão, a presença do espelhamento e a visão da leitura cultural. É um mecanismo sofisticado, mas decifrável. E a pergunta que fica é, por que isso tudo importa na prática? Numa reunião ou no jantar de família. Importa porque tira as interações do piloto automático. Para liderar ou só melhorar as relações em casa, dominar isso permite escolher os melhores recursos para cada momento. Ser protagonista das próprias relações sociais. Perfeito. E para fechar esse nosso mergulho, o autor deixa uma provocação final sobre o futuro que é fantástica. Durante milênios, nossos neurônios espelho foram afiados na convivência presencial. Lendo rostos ao redor da fogueira. Isso. Mas hoje, a tecnologia, as telas e as redes sociais mediam nossas interações. O que acontece com o nosso interruptor mental na era dos smartphones? Como a empatia sobrevive sem um rosto real? É o próximo passo da evolução. Se o carisma depende de ler a emoção em tempo real, como projetar presença e visão em um ambiente mediado por algoritmos? Será que o futuro vai exigir uma inteligência carismática totalmente nova, feita para influenciar através de avatares e curtidas em vez de apertos de mão? Fica essa reflexão instigante para a nossa audiência continuar explorando. Agradecemos muito a companhia de quem fez essa jornada com a gente hoje. Até a próxima análise detalhada.